O Irã, esse conflito que tá avançando, agora vamos entrar, tá? Ele tá motivando, vamos dizer, uma série de problemas dentro da direita americana. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a direita do Trump, que já tava passando por alguns solavancos desde aquele episódio do visto, tinha aquele visto que tinha que ser concedido ali pra... que os indianos estavam, vamos dizer, pintando e bordando com visto pra pessoas com talentos especiais e tal, galera supostamente de QI mais de 130, e que, enfim, estavam sendo fraudados e tal. Ela motivou uma treta porque aquela direita tech, né, que tinha ali o Vivek Ramaswamy falando em nome disso, ela perdeu. A galera maga falou, não, mas pô, vai ficar trazendo esses caras aí do terceiro mundo, que eles vão... They took our jobs! Que o South Park sempre soava, né? O branco americano preocupado com uma galera que rouba seu emprego. They took our jobs! They took our jobs! E esse cara, né, esse cara maga, esse coração da operação, beleza, ele venceu a direita tech. Teve um segundo conflito com a direita tech recentemente, teve a saída do Elon Musk do governo, a gente já abordou isso aqui em live, e agora vai um outro racha, porque uma parte da direita americana, até, vamos dizer, que é uma direita mais tradicional, tá? Que é aquela direita que eu expliquei, aquela coisa, né, neocon, os falcões, essa galera que gosta de um conflito externo, tá vendo, né, veja só, estamos vencendo aqui ao lado do Trump, né, porque tá vendo no Trump uma participação política motivada por Israel num conflito armado com o Irã, ao passo que essa galera maga falou, mas não queria mais essa porra, o que eu tô fazendo aqui? E aí você tá aproximando da galera maga algumas pessoas que estavam sendo rechaçadas pela galera maga. Alguém aqui no chat já viu o famoso Nick Fuentes? Alguém já viu? O Nick Fuentes é um cara muito complicado, é um antissemita bizarro, ele é meio nazi, ao mesmo tempo que ele é mexicano. São essas figuras esquisitas. Só que o Nick Fuentes, que é bastante antissemita, ele estava prevendo, acho que ele previu até data, né, desse conflito, como é que os Estados Unidos entrariam num conflito sendo puxado pro rodão por Israel. E o Trump nunca escondeu que ele próprio é um cara fortemente pró-Israel, pra dizer o mínimo. O Netanyahu e ele jogaram o jogo, os Estados Unidos entraram na parada, agora, como a gente viu aí, foi o quê? Foi no Catar? Foi no Catar. Foram 6 mísseis no Catar e 1 míssil numa base no Iraque. Então, é fato, né, o Irã retaliou agora os Estados Unidos da América, né, e aí você tem os Estados Unidos envolvidos em alguma medida nesse conflito. E aí essa direita americana racha lá dentro. E aí volta a ter algo que eu percebo que tá rolando, que é uma leitura de tipo, porra, o governo Trump vendeu o governo Trump vendeu uma revolução. Aí vem o governo Trump, né, ele não entrega essa revolução, uma mudança paradigmática. O governo 1 foi um governo, no mínimo, pra dizer, atrapalhado. Aí vem um governo 2 que prometeu pra cá. O cara era o César, né? As discussões estavam tendo, né, nos meus adoráveis substacks e podcasts que eu acompanho. Se Trump é o César e seria Elon Musk o crasso, pra, tipo, entendi. Assim, é um governo que nessas brigas tarifárias aí não levou a melhor. Passou uma imagem meio brincalhona no cenário internacional. E agora ele, na falta de um propósito próprio pra mostrar as garras dos Estados Unidos como potência, ele entra novamente num conflito ao redor do Oriente Médio. Agora ele no Irã. Ele entra num conflito sendo dragado por Israel, como todo bom e velho governo republicano, ou governo americano como um todo. Ou seja, esses caras eu não tô vendo mudança de paradigma nenhuma, eu tô vendo só mais um governo americano. Aí os caras já voltam a falar, porque eles são eternamente reféns do, como é que eles chamam? Do complexo industrial militar americano, que tá alterado, porque lembra que eu sempre falei pra vocês do Peter Thiel? O Peter Thiel, que é um grande, assim, a gente fala muito do Elon Musk, o Elon Musk é o rosto mais claro da direita tech americana, mas tem o Peter Thiel com sua empresa Palantir, que tá, vamos dizer, propondo uma disrupção do ponto de vista tecnológico, mas não só tecnológico também, na concepção do que é guerra nos tempos de hoje, a forma de se fazer guerra sendo profundamente alterada, a Palantir enquanto empresa que também trabalha com esse conceito de uma nova guerra. E aí, cara, este cara, né, que também é o controlador do novíssimo lobby americano, que é o Peter Thiel, precisa ser colocado aqui que é o Peter Thiel, que é um gênio,
que da direita tech americana é meio que de longe, não só o mais capaz, ele não pode ter o QI do Elon Musk, que é mais gênio nessa parte, mas ele é o mais refinado. O Peter Thiel é de longe o mais refinado desses caras. Talvez o Peter Thiel seja o mais refinado dos empresários americanos, e ele talvez seja o ator mais interessante a se analisar, tá? É um gay católico de direita, especializado em René Girard, escreve bem pra caralho, é um teórico ele próprio, ao mesmo tempo que é um grandíssimo empresário, grandíssimo investidor. Quem conhece um pouco do Peter Thiel sabe, inclusive, leiam o material, tanto o material teórico que ele escreve sobre contemporâneo, sobre o mundo de hoje, estabelecendo pontos com o passado, até o livro dele sobre business, né, o de 0 a 1, que eu li, aplico coisas do livro de 0 a 1, não só no MBL, mas em termos de campanhas políticas. Acho que leiam esse livro, eu sempre recomendo o livro azulzinho pros alunos da academia. Eu falei, leiam esse livro grifando, tá? Esse livro ensina demais. Esse cara é a cabeça, talvez, de um novo complexo militar industrial norte-americano. E os Estados Unidos estão lá fazendo o que uma potência hegemônica faz de melhor, Riso. Que é o quê? É guerra. É guerra. E mais, o que estão falando, e eu achei muito engraçado que eu vi no Twitter as discussões sobre isso, não estamos falando mais de um mundo multipolar. Porque é o seguinte, tá rolando a guerra lá, a Rússia tá lá, tá se matando com a Ucrânia, e a gente tá num momento de pequena vantagem ucraniana. Um momento em que a Ucrânia começa a ter algumas vitórias aqui, e a Europa comprando esforço de guerra lá contra os russos. A Rússia não vai fazer nada pelo Irã, a China não vai se meter nessa porra, tá? Ou seja, a potência única no sentido militar, foi lá, toma um míssil aí na cabeça, pum! E ninguém falou nada, tá todo mundo lá. Todo mundo sabe que pro próprio mundo islâmico, o Irã é um problema. A Arábia Saudita não gostaria de ver um Irã com uma bomba atômica, tá? Isso alteraria o balanço de poder todo. Assim, eles são xiitas, tem uma linha lá específica também do xiismo, que eles fazem parte. Eles por si só são uma cultura, eu volto a colocar, eles são uma cultura diferente dos outros povos da região, tá? Não são árabes, ainda que talvez o iraniano, cheque aí no Google, tá? A composição étnica hoje do iraniano é mais árabe do que persa. Me corrija, posso estar falando merda, tá? Acho que a composição étnica deles, não sei se... Eu sei, mas é que assim, eu não tô falando de subetnias como tá ali. Se eu for fazer um breakdown genético de um iraniano, de um indivíduo, você consegue medir a origem, o que é árabe, o que é indo-iraniano e tal. E o que é, sabe, tem os fazendeiros tem o caçador-colhedor do Cáucaso, eles têm os fazendeiros iranianos, tem enfim, eles têm a mistura deles, mas a composição, a participação árabe, ali tá, os persas é o grupo étnico mais numeroso, mas não é exatamente isso, porque o que é um persa, né? Eu tinha que ver a quebra disso. Um cara botou os persas na Somália. Mas um persa hoje não é 100% um iraniano da antiguidade. Você teve não só a invasão árabe, mas teve muita mistura com os árabes ali. Os caras, isso aí não é isso que eu tô falando. Por favor, alguém poderia checar isso. Tipo assim, existem os exames genéticos que fazem. O que eu quero dizer eles se tornaram muito árabes. Eles são também muito árabes. E coloco isso pra dizer, ainda assim, eles e a Turquia são um povo diferente em termos de complexidade na economia, em termos de capacidade de produção de capital humano de alta qualidade, em termos de população. Irã e Turquia são dois povos que podem ter um papel gigantesco na região. Gigantesco na região. Mas cada um vai dispondo dos seus problemas. Eu acho, né, que o regime dos ayatollahs é muito ruim pro Irã. Não tô fazendo um elogio ao regime anterior, mas o regime atual é muito ruim. Eu volto a colocar um regime que no momento que ele se instala, uma das primeiras coisas que eles querem fazer simbólicas é pegar tratores e destruir Persépolis. Depois procura aí no Ayatollah Khomeini Persépolis. Acho que tem até imagem dele. Acho que ele próprio queria subir em cima do trator para derrubar as ruínas de Persépolis. Então, eles são povos, eu volto a repetir, especiais, e a libertação do Irã desse regime pode ter inúmeros desdobramentos, tá? Primeiro, uma nação com 88 milhões de pessoas, com talvez uma das melhores produções em termos de tecnologia, produção humana, reinserido numa economia global, ou seja, para além dessas barreiras comerciais que impedem eles de, né, fazer as trocas que eles precisam, abertos para inovação tecnológica, que explore melhor o capital humano no sentido das mulheres que
podem estar mais bem restritas. Não que seja um absurdo que todo mundo imagina. Todo mundo imagina assim do Irã uma coisa do tipo Afeganistão. Não é. Não é. E nos lugares mais desenvolvidos, bem menos. Mas dito isso, é um regime opressivo em muitos termos. Faria bem pro Irã e faria bem pra região. Faria bem pro Irã, faria bem pra região, faria bem pro mundo. Tá? E não, aqui não me refiro especificamente à situação de Israel. Porque sim, o Irã quer ter uma bomba. E assim, se ele tiver a bomba, ele vai tacar essa bomba em Israel. Ele vai tacar essa bomba. É uma questão de sobrevivência de Israel. Tem um, aliás, não sei se vocês viram o compilado de discursos do Netanyahu na ONU. Eu não sei se o Riso tem pra levantar aí. Depois vejam, galera. Puta que pariu, cara. Eles estão avisando passo a passo, né? Ele ia na ONU. Ó, tá enriquecendo assim, tá enriquecendo assado. Vai fazer, ó, tem uma base em tal lugar. Você tem todo o processo. E agora eles estavam às vésperas de ter uma bomba. E assim, se eles têm uma bomba, não se iludam, eles vão tacar a bomba em Israel. E eles vão completar o que eles consideram ser uma missão histórica e quase espiritual da parte deles. Ah, são 40 segundos. Vamos lá. Isso que faz desde 96, né? Desde 96. Então veja só essa questão. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon. Pausa. Antes, ó, o Theodore Roosevelt Jr. falou, ninguém está comprando isso, mas Israel é o lugar sagrado para os cristãos. Não. Jerusalém. O conceito de um Estado de Israel, quando teve os cruzados, ninguém estava lá reconquistar um Estado, desmontar uma Israel. Não, eles queriam pegar Jerusalém e administrar Jerusalém em nome da cristandade. Diferente. Vamos lá. Short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous, weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running 96. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. If not... Agora assusta como o cara é o mesmo cara, desde 95. E o real por mais que tenham postergado, né, por mais que o Irã tenha sofrido todas as sanções que tenham sofrido, o Irã estava às vésperas de conseguir a bomba. Será que essa explosão recente em Ferdol, esse bombardeio norte-americano, brecou isso? Dizem que sim. Mas a melhor coisa que pode acontecer para o Irã, meus amigos, seria o fim desse regime. Tá? Não só quando eu estou falando do Irã, não estou falando só em termos geopolíticos, eu estou falando de um dos povos, cara, que se você estuda, você vai falar, esses caras são demais, cara. Esses caras são dos grandes. Vou recomendar um livro pra vocês, tá? Um livro em português. Meu Deus do céu. É um livro azul e dourado sobre eu esqueci o nome do livro. Eu li esse ano esse livro. É de um autor inglês, tá? Ele é galês. Do país de Gales, se não me engano, o autor. Por favor, vejam pra mim o nome desse livro. É um livro azul e dourado sobre os persas da antiguidade. Tenta ver, botar no... Galera, coloque aí no chat, tá? Povo sofrido demais. Um povo sofrido demais. Eu volto ao local. O que esses caras passaram... Esse mesmo, Os Persas. É o livro... Tá aqui, Rizzo. Os Persas, do Lloyd Llewellyn Jones, tá? Baita livro, recomendo a todos. Leiam. Pra saber a origem desse povo ferrado de brabo. Povo sensacional, tá? Recomendo a todos. Esse aí, tá? O autor é levemente progressista. Levemente. O livro não tem muita lacrada, não. Explica muita coisa, o que era o harém, né? A gente imagina o harém como putaria. O harém, no fundo, era o espaço da corte, né? O espaço de corte que havia eles. Explicava, especialmente nessa Pérsia pré-islâmica, como a mulher ela era importante na política interna. As mulheres eram poderosíssimas, como teve mulheres cruéis e poderosíssimas dentro da lógica. Como um povo nômade, né? Os iranianos, eles são descendentes... Eles são do ramo ariano dos povos indo-europeus, né? São filhos do horizonte arqueológico que eles chamam de Andronovo, que ele próprio é filho do horizonte arqueológico Sintashta. Foi no horizonte arqueológico Sintashta que foi desenvolvida a carruagem de guerra,
Isso se espalhou pelo mundo muito rápido, né? Com esse espalhar, você teve grandes invasões, né? Que rolaram no Oriente, nessa região do platô iraniano, a invasão indo-europeia da Índia. Depois você teve esses povos que eles domam o cavalo, né? Assim também essa região vai próxima da Ásia Central. E aí você tem esses povos nômades e cavaleiros. E o Irã é feito de várias tribos, né? Não só o Afeganistão, vários tribos de cavaleiros nômades. E esses caras eles criam dentro dessa cultura deles, não só os iranianos dessa região do Irã, mas os citas, os sármatas, os medos, né? Os partas que teve depois, os massagetai, todas essas culturas são culturas muito nobres, de homens muito nobres, gente devotada à guerra, gente devotada à caça. Culturas que tenha, por mais que, enfim, sejam brutas no trato, né, na lida, vamos dizer, deles com ambientes hostis, onde eles viveram e ocuparam, se tornaram civilizações sofisticadíssimas, né? E eu não vou falar, por exemplo, vamos pensar da seguinte maneira: eles foram um grande império da antiguidade, foram talvez o império mais importante do mundo quando duraram, né, o Império Persa Aquemênida, quando os gregos, né, quando os macedônicos, para ser mais preciso, tomam eles, derrotam eles, dividem todo aquele império. Eu não vou falar que o mundo ficou melhor no período helênico, talvez o mundo ficou muito mais brutal no período da ocupação helênica, por mais que culturalmente aquela fusão de Oriente com Ocidente tenha produzido ali, especialmente no Oriente Médio, mas isso foi até o Egito, algumas das coisas mais incríveis que a humanidade já viu. E em que sentido, meus amigos que estão vendo, o cristianismo não é fruto, ele próprio, dessa fusão, tá? De gregos, povo judeu que tá lá, ideias oriundas do zoroastrismo, práticas das mais diversas, uma troca cultural fenomenal que havia naquele mundo profundamente conturbado. Então, os persas tiveram um papel central nisso tudo. Eles são brabos. Tá? O Theodore Roosevelt falou: o regime iraniano atual não tem inteligência dos antepassados. Ô, Theodore, você é o meu capitão óbvio. Óbvio que não tem. Eu acho que esse regime tem que cair. Esse regime tem que cair. E mais, a ocupação islâmica que teve lá, desde o começo, é uma ocupação que é violenta. É muito violenta. E que passou, seja depois quando vieram os turcos, seljúcidas, quando passou mongol, ficou andando mongol por lá, o que fizeram com aquele povo foi uma gigantesca opressão. Só pra começar, a primeira ocupação queria acabar com a língua deles. Uma coisa que salvou a língua deles foi aquela obra do Ferdowsi. Escreve Ferdowsi aí. Rizzo, escreve Ferdowsi. A história dos reis. Ferdowsi. Não, acho que é com W. É um poeta persa. Esse aí. Com W. Até Ferdowsi. Esse cara que é o Shahnameh. Tá? São os épicos dos reis. Boa parte da história mitológica, mágica dos persas foi preservada por essa obra do Ferdowsi. E essa obra preservou a língua deles, porque estavam destruindo a língua dos caras. Então todas as ocupações que tiveram lá foram para reduzir a pó essa cultura e eles se mantiveram de pé. Esse regime atual em grande medida tem uma opressão sobre esses caras. Essa opressão é muito ruim.